Wilson, por que que as pessoas vivem tão intensamente focadas ou no passado, em vivências, em memórias, eh, e às vezes tão focadas no futuro, em algo que elas ainda nem sabem se vai acontecer? Por que que tem essa intensidade de estar ou no passado ou no futuro? Que pergunta, hein? Fantástica essa pergunta. Eu vou tentar te explicar. É, Nós precisamos satisfazer as nossas necessidades. Uhum, A nossa estrutura instintiva, ela precisa satisfazer necessidades fisiológicas. tá. Satisfeitas essas necessidades, eu busco necessidades naturalmente de segurança. A necessidade de segurança vem pela proteção, vem pelo amparo material e até afetivo, não é? Nós buscamos segurança através do apoio afetivo, não é? Principalmente do abraço. E você se sentindo seguro, você começa a buscar ser amado, ser Uhum. reconhecido, valorizado, que é uma necessidade complicada, porque ela, normalmente, quando você não satisfaz, você tem sentimentos de inferioridade, né? E a última necessidade instintiva é lazer. Nós Uhum. precisamos disso tudo. Isso é instinto, Isso é é instinto, natural. isso é natural em nós, Tá. em todos nós. Mas no top da nossa motivação, existe uma necessidade que não é instintiva pela sobrevivência individual. Hum. Porque essas necessidades fisiológicas, segurança, reconhecimento e lazer elas te jogam para o eu e eu. No top da motivação chama-se autorrealização empática. Empática, a palavra empática na teologia é amor. Uhum. É compreender, é se doar, respeitar, não é? Nós já conversamos sobre esse assunto. Essa motivação, ela existe dentro dos animais. Você vê a fêmea, a ave, ela põe lá o ninhozinho, ela cuida, ela vive para o filhote. Porque isso é um instinto nos animais. Nós temos esse instinto. Eu posso dizer que aquilo que se chama de amor hoje, as pessoas confundem amor com interesse, com sexo, né? O amor verdadeiro, a gente morre pelo outro nesse Uhum. processo. Então, Marcela, quando na vida presente eu tenho uma quebra no atendimento dessas necessidades, o que que o ego faz naturalmente? Ele produz um processo mais regressivo. E Freud fala que na regressão você vai procurar fases egocintônicas, prazerosas. Tá. Então, muitas vezes a gente começa a ficar infeliz e a gente volta a um passado e faz uma fixação no passado e fica naquele que a gente chama de saudade. Mas essa fixação é muito ruim, porque como você não consegue resolver aquilo, que aquilo foi, já passou, é um ciclo que fechou, um casamento que acabou, um emprego que você perdeu. E nesse processo, nesse ciclo de retorno para trás, quando você faz uma fixação, você começa a ter essa quebra. Eu não consigo resolver isso. E o primeiro princípio que Freud fala, que o compromisso mais elementar entre o teu desejo, Uhum. a tua realidade e a tua censura é a angústia. Quando o desejo não é satisfeito, angústia. Uhum. Quando a realidade do meu eu, do meu ego não é satisfeita, angústia. E quando a minha realidade se toca também na censura daquilo que eu posso fazer, mas não devo, tem angústia. Então, quando você vai para um passado, você está vivendo de ilusões, você está vivendo de fantasias. Mas aí eu tô buscando algo que foi bom pra mim e que eu gostaria Sim, que se sim, repetisse nesse momento que eu estou sim. É agora. compensatório. Porque agora eu tô passando por algo que não está Sim, compensando as minhas necessidades, os sim. meus desejos. Isso. É que as pessoas não sabem. Não existe ansiedade sem angústia. Uhum. Porque o impulso, até organicamente, biologicamente, pelas suprarrenais, a adrenalina, a noradrenalina, elas nos impulsionam para agir. Tá. Esse impulso de agir no presente, em relação a uma fixação de um passado que já passou, esse ciclo Uhum. fechou, eu não aceito que esse ciclo fechou, então eu fico fazendo idealizações. Isto produz um movimento, chama-se ansiedade.
Porque a ansiedade te projeta para o futuro. E aí você fica tendo a fantasia que aquele passado vai voltar, você vai para o futuro. Então, não existe o processo de futuro sem sofrimento no presente. Tá, mas aí a pessoa ela tá passando por uma fase em que ela não gosta, em que ela não tá se sentindo bem, em que ela não está sendo compensada em algo, ela não tá sendo reconhecida, ou ela tá se sentindo insegura, e aí ela vive a saudade dela de que é retornar a uma fase da onde ela tinha tudo isso, Sim. segurança, reconhecimento, Ou e aí não ela teve, volta para aquilo. ou até também não teve e gerou um complexo de inferioridade. Ela vai para lá, se sente inferior, Hã? ela atualiza o presente com o passado e E ela ela fica vai nisso. para o futuro. O narciso é assim. E quando a pessoa só fica, eh, pensando no futuro, ela idealiza o futuro dela, ela imagina o futuro dela, sem ela estar vivendo aquele futuro. Mas então, mas se Isso você. isso é ansiedade também? Lógico, e muito. Porque você tem dois tipos de ansiedade. Por exemplo, eu tenho que fazer uma palestra amanhã. Uhum. Eu estou altamente ansioso. Vai dar certo? Vai dar certo? Vai dar certo? Será que eu vou me sair bem? Você vê que tem uma necessidade de reconhecimento que você tem dúvida hoje no presente. E se você tem dúvida que você vai ter competência para aquilo no presente, você se projeta para o futuro. Vai Tá. dar certo. Então, a projeção para o futuro ela é sempre compensatória para a solução do problema. Mas você não soluciona problemas no futuro. Não. Mas a sua mente faz uma coisa chamada divagação. Você divaga. Então, nós vamos ao passado para buscar coisas prazerosas que elas se repitam com novos objetos. Se for com o mesmo objeto que já foi, aí é burrice. Porque você Tá. fica preso a uma pessoa que não te quer mais. Aham. Mas normalmente nós vamos buscar um objeto compensatório, substituto nesse processo. E aí você fica idealizando um homem diferente, uma mulher diferente, um emprego diferente, não é? Ter um filho para compensação. Então você pode dizer que passado e futuro, eles fazem o indivíduo sofrer no presente. Porque quem sofre no presente, a ansiedade sou eu. E aí todas as vezes que você tá sofrendo no presente e tá lá no passado ou aqui no futuro, é porque tem algo no seu Que não está presente. resolvido. Entendi. Uma necessidade instintiva que não está atendida. Você quer solucionar isso? Você quer viver o presente, presente? Porque o melhor momento que nós estamos vivendo é agora. Tá. O melhor momento é aqui que nós estamos. Então vamos lá. Está no banheiro, Hum, tomando banho? hum, Seja feliz. Tá certo? Está tá. se arrumando para sair? Sinta-se feliz nesse processo. Está comendo? Curta aquele momento. Vai tomar seu vinho, vai comer sua comida. Vamos conversar? Vamos ser felizes naquele instante. As pessoas hoje vivem muito pouco no presente, presente. Mas você só vive no presente, presente quando você estiver disposto a dar. Porque quando você está disposto a receber egoicamente, você sempre tem conflito. Porque se eu estou disposto a receber algo, ou voltar a ter algo, eu quero receber novamente um outro objeto que compense a minha necessidade. Ah, sim. Mas naquele momento eu estou submetido a um objeto que está fora do meu alcance, está fora do meu livre-arbítrio. Agora, se nós conseguimos no presente pensar nas coisas que nos faltam, Hum, tomarmos decisões maduras, uhum. avaliando as consequências das minhas atitudes, eu tenho uma chance muito mais de acertar. Quando você fala de paixão, a paixão na verdade, é um restabelecimento de um desejo para satisfazer uma necessidade que está pendente, mas está pendente lá atrás. Então, esse objeto agora eu estou apaixonado. Ó, esse agora vai me fazer feliz. Esse vai permitir que eu tenha isso. Esse vai permitir que eu tenha isso. Então, a pessoa, quando se apaixona, ela não está se apaixonando pela alma da outra pessoa, pela essência da outra pessoa. Ela está se apaixonando por aquilo que a outra pode dar. Isso em tudo. Mas em tudo. Por exemplo, a pessoa quando se apaixona por uma nova profissão, ela está procurando um Não vai dar reconhecimento errado. ou uma segurança de algo que ela não teve na Não vai dar outra. errado. Então, as relações, para que elas sejam verdadeiras e que não. Porque é impossível você não ter um grau de ansiedade. Porque sem É ansiedade, humano. sem ansiedade, você não tem iniciativa. Tá. Tá claro? Então, aquele exemplo que você deu de, eu tenho uma apresentação para fazer amanhã. A pessoa ficar se preocupando se aquilo vai dar certo ou não, até um certo ponto,
É válido. É válido, porque faz com que ela se prepare e ela vá Mas atrás ficar com daquilo. aquilo na mente, na verdade, ela está projetando para o futuro a sua própria insegurança. Preste atenção numa coisa que eu Hum, sempre falo na psicanálise moderna hoje para uhum, vocês. O narcisismo é quando o indivíduo se ama, tá bom. tá? Se você tem, e eu vou duvidar, não tem aqui nesse planeta quem não tem sentimento de rejeição, de abandono Uhum, e de inferioridade, porque essas três coisas estão ligadas. tá. Se você se sente inferior e aquilo está dentro lá do seu inconsciente e você não tem um objeto compensatório Hum. no futuro ou no presente, você vai buscar esse objeto compensatório. Então, esse objeto compensatório pode ser eu ser magro agora. Eu vou lutar para ser magro. Nós estamos constantemente compensando algo. Compensando. Agora, eu vou buscar esse objeto, ser magro, ele vai me fazer ser valorizado, ser aceito. E essa valorização anula provisoriamente, não elimina a inferioridade. Mas naquele momento eu não me sinto inferior. Eu posso narcisamente escolher o intelecto para compensar a Uhum. minha inferioridade. Eu posso escolher uma religião, eu quero ser o melhor, né? Eu quero ser perfeito. Na verdade, o grande problema é que objetos compensatórios nós buscamos sempre. Mas quando esse objeto compensatório está no passado, isso aquilo foi, como você falou, prazeroso, não quer dizer que seja o mesmo objeto, mas Uhum. você vai projetar para o futuro um objeto que faça aquilo. Para que eu passe para mesmo tenha a mesma vivência que eu tive antes, o Sim. mesmo sentimento que eu tive Aí antes. eu posso dizer para você, qual é o erro? Não é buscar um novo objeto, é colocar felicidade nesse novo objeto que está no futuro. Porque se você tem paixão, é porque você buscou no futuro aquele objeto. E aí no presente você se movimenta para aquilo. Ah, mas nesse processo, quando a gente sofre, porque a gente percebe que não há amor verdadeiro, há interesse, e a gente há pouco nós já discutimos sobre esse assunto, não é o problema do conflito de opinião, porque na fase da paixão não tem diferença de opinião. O outro é um príncipe e ela é a princesa e acabou Uhum. esse processo. O conflito é quando o outro não atender mais aquilo. Não, mas quando a gente joga para o futuro algo que a gente está desejando agora e vive esse futuro, esperando esse futuro, é porque tem algo em nós que está Que não está sendo incomodando atendido. naquele momento. Né? Então, por exemplo, quando eu projeto que eu quero um novo alguém para estar comigo. Tem alguma coisa que aconteceu numa relação passada, em algum momento, que não me agradou, que não satisfez algum desejo meu, e eu vou buscar isso em algo futuro. Ansiosamente. Então eu vou idealizar algo para o futuro. Mas E você vou falou bem, sofrer no ó. presente. Deixa eu te falar. Ansiosamente. Mas por quê? Porque quando você não satisfez lá no passado aquilo, você sentiu angústia. A angústia está hoje. Eu me senti abandonado, eu me senti não aceito, eu não me senti valorizado. Uhum. Esse processo de menos-valia Hum. vai te jogar para o futuro para buscar um objeto que te supra daquilo. Mas eu vou sofrer agora, porque eu tô Já estou idealizando. sofrendo, já estou. Tá. Mas quando você vai ao futuro e você fica, hoje eu vou sair. Ó, se eu vou sair hoje à noite é futuro. Você planeja. A ansiedade te faz. Eu vou sair, vou me arrumar, você se Mas projetou para isso o é futuro. um planejamento. Isso é lícito. Tá. O problema é que quando você encontra no futuro, aquilo vira presente. Sim. E aí você tem que ter uma relação muito mais madura. Por isso que o sofrimento nos traz o senso da razão. Porque toda vez que você está no passado, você não está no sentido racional. Você pode ir ao passado para pegar uma informação. Tudo bem. É racional. Se Tá. você vai ao passado e fica fixo, preso nele, porque você teve uma coisa boa ou não teve, você está usando muito mais a estrutura do seu sistema emocional, do seu sentimento. E se você vai para o futuro, para uma realização de uma coisa que vai te fazer feliz, com pouco senso racional, você vai terminar um casamento. Uhum. Você vai pedir demissão de um emprego, você vai fazer uma loucura na sua vida. Essa semana eu fui atender uma moça que queria fechar um negócio que ela tem há 25 anos, uma coisa que é próspera, mas que dá trabalho, para abrir um negócio XY lá, que alguém prometeu para ela, cujo concorrente
principal concorrente dela é o Sistema S do governo, o SES, o Senai, o SESC. Quando eu mostrei aquilo para ela, ela caiu na realidade. Ela ia fazer um investimento numa coisa que o governo dá praticamente de graça. Tá, então provavelmente ela tá passando por um momento de dificuldade. Dificuldade. Ela foi para o futuro para uma solução mágica. Futuro é solução mágica. Para uma coisa que eu tô vivendo agora. Lógico, isso aí.